João Correia. Olá, João. Muito bom dia para você, João Correia. Eu falei ainda há pouco que você estava direto da Paraíba, troquei as bolas, mas vizinho, Pernambuco, não é isso? Perfeito, diretamente de Pernambuco, Recife. Nós vamos Muito tentar bom ver dia, se eu tenho Leonardo. retorno aqui seu para termos uma qualidade melhor do seu som. Hoje o assunto que eu gostaria de começar aqui é pela suspensão da Rússia no Conselho da Organização das Nações Unidas. O Brasil se absteve. Como é que você vê isso? Então, Leonardo, muito bom dia e saudação a todos os Bom ouvintes. dia. É muito positivo participar mais uma vez aqui do Minuto Geográfico na Band News. Bem, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem vários conselhos, e além do conselhão que a gente chama, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é formada por 193 membros, é a instância máxima daquela instituição, eu posso dizer daquela organização, a mais democrática e plural. E aí o que é que acontece? A Rússia, ela faz parte, e o Brasil também, de alguns conselhos internos da ONU. Um deles é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que foi criado também no pós-Segunda Guerra Mundial, e um outro conselho é o Conselho dos Direitos Humanos, que tem mais de 40 países membros. A Rússia faz parte desse conselho e no dia de ontem a Rússia ela foi suspensa. Como é que funciona essa questão? Existe o Conselho dos Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de participar como ouvinte de uma reunião em Genebra no mês de novembro. A ONU tem uma sede em Genebra, além daquela sede em Nova York. E esse Conselho de Direitos Humanos defende, obviamente, pautas relacionadas a refugiados, a questões ligadas a também ao meio ambiente, inclusive questões ligadas à geopolítica, à crise humanitária e afins. Questão do Afeganistão, principalmente recente, com a chegada do Talibã ao poder. E aí, resultado, a Assembleia Geral da ONU, composta por 193 países, decidiu abrir a votação. A pergunta era a seguinte: vocês, 193 países membros que estão aqui na Assembleia Geral da ONU, vocês concordam com a Rússia permanecer no Conselho de Direitos Humanos ou consideram que ela deva ser suspensa? Ela não foi expulsa. Ou ela deve permanecer, ou ela deve permanecer de uma forma suspensa, sem direito a voto, sem direito à participação. Aí, na votação, 93 países, dos 193, 93 países votaram a favor da suspensão. 24 votaram contra a suspensão e 58 se abstiveram, incluindo o Brasil. O Brasil, ele praticou esse direito. O Brasil disse: olha, eu não quero nem ser contra nem a favor, nesse princípio eu vou me abster. O que é que acontece? Qual é a grande polêmica? Primeiro ponto, não é a primeira vez que isso acontece. Não sei se o ouvinte lembra, mas em 2011, quando a Líbia mergulhou, Líbia é um país que fica no norte da África, banhado pelo Mediterrâneo, ali perto da Tunísia, do Egito, coisa e tal. A Líbia passou por uma grande guerra civil, no contexto da Primavera Árabe, que levou à derrubada do seu ditador, o Muammar Gaddafi. Ele governava a Líbia há mais de 40 anos, 42 anos no poder, um autocrata moderno. Resultado, a Líbia mergulhou numa guerra civil, crimes de guerra foram cometidos, e aí a Assembleia Geral da ONU votou naquela época por suspender a Líbia desse Conselho dos Direitos Humanos. Resultado, a Rússia não é o primeiro país a sofrer essa suspensão. A Líbia, em 2011, ela foi suspensa também. Só que a suspensão da Rússia, na minha opinião, tem um componente muito especial, porque a Rússia fundou a ONU. É um dos países, né? No caso, na época, era a União Soviética. Segundo ponto é que a Rússia é uma potência geopolítica. É um pouco diferente da Líbia, concordam? Então, a Rússia ela faz parte do Conselho de Segurança. Ela não foi suspensa do Conselho de Segurança ainda. Pode ser também. Para a semana podem perguntar novamente se consideram ou não. Ela foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos. Mas é a primeira vez que um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU perde os seus direitos de membro
dentro da Organização das Nações Unidas, dentro de um dos conselhos da organização. Aí muita gente pergunta, o Brasil praticou abstenção. Queria lembrar ao ouvinte que nas votações anteriores, exemplo, houve uma votação no Conselhão para condenar a guerra da Ucrânia. O Brasil foi junto, o Brasil condenou a guerra da Ucrânia. O Brasil já teve a oportunidade na ONU de se posicionar contra a guerra e criticando a Rússia. O Brasil já criticou a Rússia no microfone dentro da Assembleia. Por que o Brasil, então, praticou abstenção? Eu fui procurar analisar, primeiro ponto, a decisão do Brasil não é uma decisão do presidente. As pessoas perguntam, eita, será que foi uma ordem do presidente? O presidente do Brasil, mesmo se ele quisesse dar uma ordem a um diplomata concursado que representa o Brasil das Nações Unidas, ele não poderia. Ele, eu diria assim, poderia até tentar, ou ele, ou o presidente anterior, ou o que seja, mas não é praxe porque o Itamaraty, ele tem essa soberania, essa autonomia, por que não? E o corpo diplomático, normalmente, ele toma decisões, na maioria dos casos, decisões técnicas. Aí, os diplomatas deram a mesma justificativa da Índia, do México, dos Emirados Árabes, dizendo o seguinte, olha, a gente vai se abster porque essa medida pode piorar a guerra. O Brasil disse, olha, condenar, expulsar a Rússia agora do Conselho de Direitos Humanos, isso pode piorar a guerra, isso pode gerar uma escalada desnecessária. E outra, é verdade, estão circulando imagens na internet de uma cidadezinha muito próxima a Kiev, a capital, e vou dizer, viu, Nonato, cada imagem terrível, cada imagem, crianças mortas, idosos, mulheres, um homem que parecia estar pedalando foi fuzilado, pessoas dentro dos carros foram esmagadas porque os tanques passaram por cima em Butcha, cidade. Mais de 300 mortos, valas comuns, e aí a Rússia diz que não foi ela. A Rússia diz que isso é fake news, que o Ocidente fabricou aquelas cenas para querer incriminá-la e piorar a situação. E a Ucrânia diz que foi a Rússia. Aí o que é que o Brasil disse? Olha, a gente tem que investigar de forma mais profunda as atrocidades que foram relatadas antes que a ONU entre com ação como essa. Então, o que o Brasil defende é cuidado para não tomar decisões na base da pressão, decisões que por vezes são politizadas e decisões na base da pressa. Por quê? Isso pode piorar a situação da guerra. E aí a Rússia disse, é uma tentativa dos Estados Unidos de manter sua dominação, o seu controle total. A Rússia até usou um termo, Nonato, interessante. A Rússia disse assim, os americanos estão usando colonialismo de direitos humanos nas relações internacionais. Estão pressionando contra a Rússia. Então, a Rússia nega os crimes de guerra. Há indícios de que a Rússia cometeu, sim, os crimes de guerra, só que alguns países disseram, olha, eu quero me abster por agora, porque eu quero investigação profunda para depois posicionar. Mas, no fim, acabou que teve voto suficiente e a Rússia foi, de fato, suspensa. A Rússia tinha alertado, inclusive você falou, alertado os países que um voto, sim, ou abstenção, seria visto como um gesto hostil. A partir dessa expressão gesto hostil, o que é que você pode avaliar? O que virá? Então, o que é que pode acontecer, né? Ela disse, né, abstenções como atos hostis, que votar contra a Rússia também a gente considera um ato hostil. Veja, é uma guerra de narrativas, é uma guerra fria, também uma guerra de palavras. A Rússia pode buscar consequências nas suas relações entre esses países, mas eu não vejo a Rússia numa posição de conforto. Vamos lá. A Rússia vai atacar os países que votaram contrários a ela na Assembleia Geral? Não vai. Ela não tem exército para isso, não tem nem mão de obra, braço, absolutamente para isso. A Rússia vai cortar relações comerciais? Veja, a maioria que votou contra a Rússia por lá já está embargando, já tem as relações cortadas com a Rússia. Então, eu penso, na verdade, é que o Vladimir Putin, o governo russo, ele tinha que se pronunciar de alguma forma. E a forma que ele usou foi mostrar a insatisfação. Nós estamos insatisfeitos,
é um ato hostil e que terão consequências. Não acredito em consequências militares em relação ao voto. Eu até acredito que essa guerra entre Rússia e Ucrânia ela vai desdobrar para algo maior. Pode envolver cenário de países vizinhos. Mas pela votação em si, eu não creio. Eu creio que teve uma coisa ontem que irritou mais o Vladimir Putin. O governo dos Estados Unidos decidiu sancionar as duas filhas mais velhas do presidente, Maria e Ekaterina. Elas são alvos de sanções. Então, ele viu as próprias filhas expostas no processo, familiares, sendo sancionadas. Com certeza isso mexeu muito mais com o psicológico do presidente do que qualquer outra coisa. Deixa eu pegar mais uma oportunidade aqui dessa semana. Como as eleições na França impactam no Brasil? Estou falando isso porque o Macron tem criado uma visibilidade muito grande como negociador na questão da Ucrânia. E isso tem levado seus críticos, seus até partidários, a citarem que isso está desviando a atenção dos problemas mais importantes do próprio país. Como é que você vê? Então, eu tenho acompanhado, sabe, Nonato? Poxa, que pergunta excelente. Foi muito bom você ter tocado nesse tema. Eu tenho acompanhado muito as eleições da França, embora algumas pessoas digam, não é importante, é muito importante. E a gente diz assim, existe um caminho muito perigoso nessa eleição francesa. Emmanuel Macron, ele é candidato à reeleição. E ele viu, nessa crise entre Rússia e Ucrânia, uma oportunidade para quê? Para mostrar força, para mostrar equilíbrio, para mostrar ou se apresentar como um mediador. Deu errado. Ele visitou Vladimir Putin antes de começar essa nova escalada da guerra, teve uma reunião com Putin, inclusive aquela cena de Vladimir Putin de um lado da mesa e o Emmanuel Macron do outro lado, aquela distância. Dizem que o Emmanuel Macron não quis fazer os exames para a Covid para não fornecer DNA para as autoridades da Rússia. Mas aí o Emmanuel Macron deu entrevistas, inclusive, numa entrevista ele disse que estava tudo certo, que conversou com Vladimir Putin e que não teria guerra. Pô, uma semana depois, a Rússia vai lá e ela invade a Ucrânia. Veja, pensa comigo aqui, Emmanuel Macron, eu considero ele, eu não sei a opinião do ouvinte, a opinião de vocês, mas por tudo que eu estudo, ele é um presidente centrista da França. Ele está buscando um novo mandato, a votação agora é 10 de abril, segundo turno eu acho que vai acontecer. Não acredito que ele vá ter uma reeleição fácil. Primeiro, porque ele não é mais uma novidade. E ele se expôs muito nesses últimos tempos, e essa questão da Rússia e da Ucrânia atrapalhou um pouco os planos dele, porque ele se apresentou como um grande mediador, um grande líder, e não houve uma resolução, porque não depende dele. A resolução depende de Putin, do Zelensky, mas principalmente do Putin. Ele que iniciou isso tudo. Mas ele tentou se apresentar. A França está passando por inflação, nós também. Combustíveis caros, todo esse caos, vocês ouvintes devem saber disso. Quem faz uma feira hoje em dia, compara com a mesma feira que a gente fazia um ano atrás, nossa capacidade de poder de compra diminuiu muito, bastante. Inflação e outras questões. Agora, Emmanuel Macron, ele tem uma candidata que está em segundo lugar, que é Marine Le Pen. Marine Le Pen, ela sempre teve um discurso mais extremista, contrário à migração, contrário à União Europeia, só que agora ela está com um discurso mais light, um camaleão geopolítico. Ela agora está mais calma, com um tom mais suave, porque ela quer conquistar o mercado. E tem um candidato que está em terceiro lugar, que ele lembra muito a Marine Le Pen, porque Marine Le Pen já participou de outras eleições, a passada e a retrasada só que perdeu, a época dela é mais radical. O cenário que eu faço se houver um segundo turno na França, vai ter Emmanuel Macron, com certeza ele vai para o segundo turno, e deve ir Marine Le Pen contra ele. Acontece que os votos do terceiro candidato, o nome dele agora está me fugindo da cabeça, mas os votos do terceiro candidato devem migrar para Le Pen. Aí a pergunta que a gente faz é que se essa migração do terceiro candidato, os votos vão para ela, se ela consegue vencer Macron no segundo turno. A expectativa, a França é uma economia muito forte, é parceira comercial do Mercosul,
Houve algum desentendimento entre Bolsonaro e Emmanuel Macron em relação à questão ambiental e tudo mais, mas tudo isso, para mim, é uma cortina de fumaça. As pessoas passam, a entidade fica. As relações entre Brasil e França são relações muito fortes, muito significativas do ponto de vista comercial. Essa participação do colunista João Correia, falando aqui sobre a suspensão da Rússia da agência da ONU, que, segundo o porta-voz oficial do secretário-geral, abriria um precedente perigoso, e ele deu as explicações do que é que pode resultar de tudo isso, e falou também sobre o encaminhamento, nesse momento, da política francesa. A gente agradece e esperamos na próxima sexta-feira um novo contato. Um abraço para você, João. Um abraço. Obrigado, Donato. Obrigado a todos os ouvintes. Agora são 10 horas e 24 minutos. Minuto Geográfico, com João Correia.